Oi, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo com um recorte de uma temática muito mais ampla do que o preparei aqui nesses slides, que é sobre diabetes mellitus. Então eu utilizei mais uma vez a metodologia de perguntas e respostas. Eu escolhi 11 perguntas para a gente poder responder algumas dúvidas mais frequentes que eu vejo em sala de aula sobre diabetes. Então lembrando que é apenas um recorte, tá? O tema ele é muito mais amplo que isso, ele envolve e abrange diversas outras questões comportamentais, da fisiologia, da fisiopatologia. Então aqui foi uma aula bem específica e bem direcionada para as perguntas. Mas eu espero que atenda, né, ao público no sentido de aí, abranger e responder as principais dúvidas que eu percebo na prática. Então vamos lá. A primeira dúvida que geralmente as pessoas têm é o que significaria a palavra diabetes, já que existem outras doenças com a mesma terminologia. Então vocês vão perceber mais para frente aqui nessa aula que eu vou falar do diabetes mellitus e do diabetes insípidos. Então existem dois tipos de doenças que são totalmente diferentes uma da outra e levam a mesma terminologia. Então nós vamos começar primeiro partindo pela definição de diabetes. Então diabetes é uma palavra etimologicamente, né, originária do grego e que significa sifão. Sifão de quê? Sifão de água. Então imagine um sifão a qual a água ela passa com um volume bem abundante e uma saída aí grande de quantidade de água. E é o que vai acontecer com as doenças diabetes. Então, o paciente que exibe diabetes, ele tem aí uma característica como sintoma, a perda da água. Então, geralmente são pacientes que têm uma diurese acima do volume normal. Que o que a gente vai, então, determinar como termo técnico, para quem nunca ouviu falar, de poliúria. Então, o que seria poliúria? É um aumento da diurese aí de mais de 2,5 litros em 24 horas. Então, seria algo aí acima da normalidade. E aí, quando a gente fala em diabetes, são doenças ou distúrbios, então, que vão caracterizar por essa perda, então, de água na urina. Então, aumenta a perda e, juntamente, que são sintomas compensatórios aí para uma polidípsia. O que seria a polidípsia? Uma sede intensa. Então, se eu faço uma diurese aumentada, se eu elimino uma quantidade grande de água e nessa água vai embora os sais minerais, como reflexo de sede, como na verdade como sistema compensatório num processo, eu ativo meu reflexo de sede. Então, inclusive aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o reflexo de sede, que é um vídeo relacionado ao sistema endócrino, que eu falo do hormônio chamado ADH, e no sistema nervoso eu também falo novamente desse hormônio, que é um hormônio produzido na região hipotalâmica e que é armazenado na neurohipófise e que tem controle então da minha sede. Então todas as vezes que a concentração do meu sangue modifica, eu vou então ter o reflexo de sede para eu poder controlar então essa concentração. Então, um paciente que faz muita diurese, que elimina muita urina, ele também tem um reflexo de sede, porque é no sentido, então, de homeostase, eu preciso equilibrar. Se eu perco muita água, sais minerais, eu vou ingerir mais líquido para tentar contrabalancear, seria esse o raciocínio. E aí falando, como eu adiantei aí no slide anterior, que existe o diabetes mellitus e existe o diabetes insípidos. Então, o que seria, né? Qual seria a diferença entre essas duas doenças? Inclusive, a gente usa IDM, é uma sigla super comum, padronizada, de utilização na nossa prática clínica, para o diabetes mellitus, e no diabetes insípidos a gente vai usar então aí como DI para a gente poder entender a diferença dos dois. Primeiro ponto, a glândula acometida é diferente, tá? Então, quando eu falo no diabetes mellitus, eu vou ter uma alteração pancreática. Na verdade, sendo mais específica, eu vou ter uma alteração na célula beta pancreática, lá das ilhota de Langers ou ilhotas pancreáticas. Então, essa célula ela não vai conseguir produzir o hormônio chamado insulina de forma eficiente.
Ou às vezes não vai produzir nada, ou às vezes vai produzir de forma insuficiente, tá? Então, no diabetes mellitus eu tenho a produção insuficiente de insulina. Já no diabetes insípidos, eu vou ter aí uma produção inadequada, ou às vezes até a ausência da produção, tá? Desse hormônio chamado ADH. Então, quem é o ADH? É o hormônio antidiurético, a vasopressina, que é o hormônio, então, que vai controlar meu volume de água lá nos meus néfrons, lá nos túbulos distais e coletores dos néfrons, que são estruturas que formam meu rim. Então, geralmente, eu percebo a alteração de diabetes insípidos, eu falo até muito isso com os meus alunos, em pacientes que tiveram algum distúrbio, alguma alteração neurológica. Então, é super comum a gente ver isso em pacientes que tiveram um tumor de hipófise, pacientes que tiveram um traumatismo crânioencefálico que acometeu a hipófise ou a região hipotalâmica. Eu vejo isso acontecendo em pós-operatório de cirurgias neurológicas, inclusive é um distúrbio super comum da gente ver numa terapia intensiva, pacientes com essa característica desenvolvendo esse diabetes. E o que as duas têm em comum? Se a gente for perceber, o termo das duas é diabetes, então tanto o diabetes mellitus leva o D, D de diabetes, quanto o diabetes insípidos também leva o D de diabetes. Então, qual que é a semelhança das duas? Ambas as doenças, ambas as alterações vão desenvolver a poliúria, que seria, então, novamente relembrando o termo, diurese excessiva, né? Então, poli é muito, diurese acima aí de 2.500 ml ou 2,5 litros de urina em 24 horas. E a polidípsia seria aí uma sede excessiva. Então, as doenças, os distúrbios, a gente vai ter esses dois sintomas, tá? Isso por quê? Eu vou explicar no diabetes mellitus mais pra frente o motivo disso, mas tem a ver com a concentração do sangue. Então, se eu não tenho, por exemplo, a insulina, lembrando lá, então, o vídeo do sistema endócrino, a insulina é um hormônio super importante para a entrada da glicose dentro da minha célula. Então, à medida que a glicose ela aumenta na minha corrente sanguínea, a célula pancreática vai liberar, então, a insulina, e a insulina vai permitir a entrada da glicose, porque a membrana vai se tornar permeável, tá? E aí essa glicose ela consegue entrar toda dentro da minha célula. E quando eu tenho falta ou ausência desse hormônio, essa glicose vai aumentar na corrente sanguínea. Então, vai ocorrer uma concentração aumentada desse soluto, no caso da glicose, e, consequentemente, se eu aumento a concentração de algum soluto na minha corrente sanguínea, eu vou puxar a água no princípio de osmose, de transporte aí, de líquidos, né, intramembrana celular, para tentar diluir, então, esse excesso dentro da minha célula. Por isso, eu acabo tendo o reflexo de sede, eu aumento aí a ingesta de volume de líquido, esse líquido ele vai entrar na corrente sanguínea para tentar diluir essa concentração do meu sangue, e para contrabalancear, para não haver a hipervolemia, o aumento do volume sanguíneo, eu acabo tendo poliúria. Então, é esse o contexto no diabetes mellitus. No diabetes insípidos, por que o paciente tem poliúria e polidípsia? Porque ele tem aí uma ausência de um hormônio chamado ADH. Qual é a função do hormônio ADH? Ele faz a reabsorção de água nos túbulos renais. Então, ele retém a água nos túbulos renais, lá nos meus rins, lá nos meus néfrons. Então, se eu não produzo ADH suficientemente, esse volume de líquido que deveria ficar retido na corrente sanguínea, ele vai sair na diurese. Para vocês terem uma ideia, tem na literatura relatos de pacientes que podem chegar a urinar 20 litros em 24 horas no diabetes insípidos. Então, é um paciente, inclusive, que eu preciso ficar super atento à desidratação, porque ele vai perder água, vai perder sais minerais e ele vai entrar num distúrbio hidroeletrolítico. Então, eu preciso ter muita atenção em relação à poliúria e à polidípsia desse paciente. Então, a causa dessa sintomatologia é diferente, por isso que eu já comecei aqui no quadrinho, já mostrando que são alterações hormonais distintas. Né? Então, diabetes mellitus, o problema vai ser a minha insulina, e no diabetes insípidos, meu problema vai ser o ADH, tá?
E aí logo embaixo a gente já faz a conclusão. No diabetes mellitus eu vou ter alteração de nível de glicemia. Por quê? Na falta, né, na ausência ou na deficiência de insulina, a glicose ela vai alterar. Então eu vou ter um aumento de glicose na corrente sanguínea, a qual a gente chama aí de hiperglicemia, e então com certeza inclusive vai me exigir monitorização desse paciente. Já no diabetes insípidos, não há alteração de glicemia, né? Isso olhando só a doença, tá? Então, às vezes os alunos me perguntam, mas se o paciente já tiver diabetes mellitus, né? Então, uma vez me fizeram uma pergunta assim, o paciente tal, né? O paciente X, ele já tinha diabetes mellitus tipo 2, e aí ele sofre um traumatismo crânioencefálico, ele vai, faz uma cirurgia neurológica e ele vai para uma terapia intensiva e desenvolve um diabetes insípidos. São duas doenças distintas, tá? Então, assim, na verdade, diabetes insípidos, ele não leva a alteração da glicemia porque não tem nada a ver com pâncreas e não tem nada a ver com insulina. Então, isso tem que ficar muito claro. São duas doenças distintas. E aí, como que eu faço a correção? Até coloquei entre parênteses, na verdade eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque no caso do diabetes mellitus, a gente tem que pensar, se existe uma alteração de insulina, uma ausência, uma deficiência, eu preciso pensar então na administração da insulina para esse paciente. Mas eu coloquei uma pergunta, porque mais para frente aqui vocês vão perceber que nem todo paciente diabético já começa com o uso da insulina, tá? Então a gente vê isso muito sendo utilizado no diabetes tipo 1, que eu preciso realmente da administração da insulina, mas no tipo 2 existem outras modalidades terapêuticas, tá? Então eu não começo necessariamente com a insulina. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui, não é para todos os casos, mas é importante entender que eu preciso repor ou dar condições para o paciente de controlar seus níveis glicêmicos. A ideia é essa, eu preciso controlar o nível glicêmico do paciente. No diabetes insípidos, eu preciso corrigir o ADH. Então, se o paciente ele tem uma ausência, provavelmente ele vai aí ter uma reposição desse hormônio para que ele saia do quadro então de poliúria e polidípsia, porque ele pode ter uma desidratação e, como eu disse, um distúrbio hidroeletrolítico importante, tá? E eu precisar corrigir isso. E já falando então agora, nos próximos slides, nós vamos falar especificamente do diabetes mellitus 1 e diabetes mellitus 2, tá? Então a diferença básica entre os dois. Gente, é bem básico esse slide. Se vocês forem perceber, ele tá bem direcionado, tá? Então, um resuminho do que eu preciso saber de quem que é o 1 e quem que é o 2. Então, geralmente, quem é o paciente diabético tipo 1? É a menor parte da população, aí coloca pra gente que é de 5 a 10% dos casos, são pacientes mais jovens, então geralmente o predomínio é abaixo, menor do que os 20 anos de idade. Existe uma característica importante que eles não produzem insulina ou têm uma deficiência absoluta do hormônio insulina, exatamente porque na maior parte da literatura, ela nos coloca que a doença ela é autoimune, então ocorre uma destruição das células beta-pancreáticas, que é o grupo então de células que vai produzir a minha insulina. Então deu para entender por que nesses casos, o paciente diabético tipo 1, eu preciso de um controle rigoroso da sua glicemia e com certeza vai haver administração de insulina, tá? Então o tratamento para ele é o tratamento farmacológico e é a base das insulinas injetáveis, isso tem que ficar claro. Por que tem que ficar claro? Eu preciso repor um hormônio que está ausente, tá? Então, no diabetes tipo 1, eu tenho ausência, deficiência absoluta. Então, por isso que eu preciso da reposição. Então, aí eu vou precisar da prescrição médica da insulina, para que ocorra, então, o controle glicêmico desse paciente. E é claro, gente, as práticas de atividade de mudança de hábito, né, prática saudável de vida, atividade física, controle da alimentação, isso vale para qualquer pessoa. E é claro que vai bater também e vai envolver esse paciente diabético tipo 1. Agora, quem é um paciente diabético tipo 2? Primeiro ponto, é a maior parte da minha população, atinge mais de 80% a 90% dos meus casos. A população tende a ser uma população
mais velha. Então, tem literaturas que falam acima de 40 anos e algumas falam acima de 45. Ela tem uma relação importante com o estilo de vida. Então, ela tem uma relação com a obesidade e o sedentarismo. São os dois fatores de risco importantes aqui no diabetes mellitus tipo 2. E é importante a gente entender que ocorre uma deficiência relativa na produção de insulina ou então uma resistência insulínica, ou que a gente chama também de intolerância à glicose, tá? Então, aqui no caso, eu não tenho ausência, é uma deficiência relativa. Isso justifica os tratamentos disponíveis para o diabetes tipo 2, que então a gente inclui tratamento não farmacológico, que eu preciso mudar esse estilo de vida, já que tem relação com a questão do sedentarismo e da obesidade, e aí tem um tratamento também farmacológico com uma gama envolvendo os antidiabéticos orais e as insulinas. Dentro dos antidiabéticos orais, eu tenho os medicamentos que vão agir aí na glicogênese, gliconeogênese, e na glicólise, né, lá no fígado, que seria a metformina, e tem aí o grupo das sulfonilureias, que são medicamentos que vão atuar aí na insulina residual, né, na liberação da insulina residual lá no meu pâncreas. E tem as insulinas injetáveis. Então, o médico ele vai descrever e vai planejar juntamente com o paciente qual o tratamento mais indicado para cada caso. Isso tem que ser individualizado e pautado no estilo de vida e nos resultados de exame desse paciente, tá? Então, não é uma regra que todos vão fazer da mesma forma. Isso tem que ser muito bem avaliado e muito bem monitorado. E aí, quais seria, né, na perguntinha 4, quais seriam os principais sintomas do diabetes? Então, eu coloquei aí os principais sintomas. Vamos começar pelos dois primeiros que vocês já viram no primeiro slide, que é a poliúria e a polidípsia. Então, a poliúria seria o excesso, então, de diurese. Por que ela acontece? Vamos relembrar? Ela acontece porque a concentração de glicose na corrente sanguínea está alta. Então, para compensar essa concentração, nós vamos aumentar o reflexo de sede, então nós vamos ingerir mais líquido para diluir essa concentração e eu vou aumentar meu funcionamento, a minha filtração glomerular, os meus rins vão funcionar mais, vão aumentar a taxa de filtração para tentar eliminar esse excesso de glicose, tentar, tá? Depois vocês vão entender, vocês vão pensar, não, mas então é legal, eu vou conseguir eliminar essa glicose, né? Meu rim vai aumentar a sua taxa de filtração e vai melhorar. Isso não vai ser legal, porque uma das complicações que eu tenho a longo prazo para esse paciente é a perda da função renal, exatamente por lesão dos capilares provocadas pela glicose, que é uma macromolécula. E juntamente vocês vão perceber que sai proteína, que também é uma macromolécula que provoca lesão e que altera a função renal. Então, por isso que eu não posso manter esse esquema. Eu tenho que entrar com um tratamento para o paciente que eu reduza e alivie todos esses sintomas. Então, primeiro é a poliúria e a polidípsia. E aí vem a síndrome dos 3 P's, tá? Logo em seguida eu tenho polifagia. Inclusive aqui no canal tem um videozinho explicando essa síndrome dos 3 P's também. Então, polifagia seria o quê? Aumento da fome. O paciente ele se sente super cansado, ele se sente com fadiga, porque se a gente for pensar, a glicose ela é um combustível para a minha célula, ela é um nutriente, né, o carboidrato, e o paciente ele não está conseguindo ter esse nutriente de forma eficiente. Aí vocês vão pensar, mas a Aline, ele tem glicose, né? A glicose dele tá alta, ele tem uma hiperglicemia, que é um outro sintoma. Então, ele tem energia. Não, gente, a gente precisa entender que a glicose precisa estar dentro da célula. Então, à medida que a gente faz a alimentação, que a gente ingere os alimentos, vai haver um metabolismo, então, desse carboidrato. E esse carboidrato, essa glicose, ela vai entrar dentro da minha célula pelo mecanismo da insulina. Se eu não tenho insulina ou se ela é insuficiente, a glicose ela fica toda no espaço extracelular, não vai me adiantar. Então, com isso, o paciente sente muito cansaço, muita fadiga, e aí ele começa a comer mais e ele vai ter uma preferência pelos alimentos mais calóricos, pelos alimentos ricos em gordura.
Então, fritura pelos alimentos ricos em carboidrato e amido, então ele busca por comer doce, por massas, por pães e, consequentemente, ele vai ainda mais aumentar a sua glicose na corrente sanguínea, já que ele tem uma deficiência insulínica. Nós estamos falando de sintomas que esse paciente que tem uma deficiência insulínica apresenta. Então, ele vai, além de comer, vai virar um círculo vicioso, ele vai ainda mais aumentar a sua glicose na corrente sanguínea. Essa glicose aumentada, ela vai alterar os vasos sanguíneos e principalmente os vasos sanguíneos da minha pele. Os vasos sanguíneos vão ficando enrijecidos, então tende a aumentar o ressecamento da pele, os vasos sanguíneos perdem líquido, então eles desidratam, a pele fica mais ressecada, tem uma tendência maior a dar prurido, que seria coceira, e aí vai virando uma bola de neve. O paciente começa a coçar a sua pele porque está ressecada e começa então a dar esse prurido, consequentemente ele pode abrir lesões, e aí abrindo as lesões aumenta o risco de infecção. Esses pacientes, eles aumentam muito o risco de infecção fúngica, bacteriana, então é comum eles terem mais infecção de pele, das unhas, no trato reprodutor, então é super comum às vezes o aparecimento de candidíase nas pacientes, então é super comum o aparecimento de infecções na boca, né, na gengiva, um paciente propenso realmente a quadros infecciosos. Outro sintoma que a gente percebe é o formigamento das extremidades. Isso acontece por dois motivos específicos. O paciente ele vai desenvolver com o tempo uma má circulação, então ele vai ter uma insuficiência circulatória, justamente por causa do enrijecimento dos vasos sanguíneos, e ele também vai ter uma neuropatia diabética, que seria uma alteração dos nervos das extremidades, então vai interferir na sensibilidade. Então esse formigamento ele pode vir proveniente desses dois problemas, tá? Principalmente aqui no caso inicialmente, como quadro inicial da doença, por causa da má circulação. Outra questão que a gente vai perceber é exatamente a glicossúria. Então o paciente ele vai exibir uma glicossúria, que seria aí uma saída e um aumento da glicose na urina. Então tudo que termina com úria tem referência aí na urina, sai então esse resíduo, é uma alteração então na urina. Então poliúria é um excesso de eliminação de diurese, né? Então poliúria, e agora glicossúria seria eliminação de glicose na urina. Esse paciente tem uma urina doce, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? É muito comum, principalmente os leigos, falarem dessa urina doce. Alguns pacientes, inclusive, exibem alterações em casa mesmo, costumam aumentar a frequência de insetos do tipo formiga em banheiros, nas privadas, nos cestos de roupa suja, na própria roupa íntima do paciente. Esses insetos costumam buscar exatamente porque eles são atraídos pelo açúcar que sai na urina desses pacientes, tá? E é claro, gente, que quando estabelece tratamento, isso tudo vai ser normalizado. Eu preciso buscar, então, equilíbrio. Então, por isso que é importante eu identificar os sintomas para ver o diagnóstico adequado para poder tratar esses pacientes. É comum esses pacientes também terem irritabilidade, alteração do humor. Alguns têm perda de peso, principalmente os pacientes diabéticos tipo 1. E isso porque eles ativam a via de quebra, que a gente chama de via lipolítica, para obter energia. Então, como eles não estão tendo energia através da glicose, eles começam a quebrar a gordura. Então, esses pacientes tendem a emagrecer. Então, é perda de peso em pouco tempo. Então, sem fazer dieta programada, em poucos dias. Eu tenho, então, a fadiga e o desânimo, que eu já expliquei o motivo. Pode haver alteração visual, alguns pacientes relatam que a visão fica turva. Isso tem uma explicação também pelos microvasos da retina, que podem começar a enrijecer. E é importante eu avaliar isso no paciente, porque com o tempo esse paciente ele pode desenvolver a retinopatia diabética e acabar perdendo a visão, daí isso pode levar à cegueira. E, claro, também a questão da cicatrização lentificada por dois motivos, que seria a má circulação e a neuropatia diabética, ok?
Quais seriam aí os fatores de risco ou fatores predisponentes para o desenvolvimento do diabetes? Vocês estão percebendo que é uma lista imensa, né? Então, existem vários fatores que eu preciso ficar atenta ao paciente, rastrear os pacientes que estão sujeitos no futuro a desenvolver diabetes. É claro que dentro desses fatores, tem fatores que são modificáveis e outros não. Então, exemplo, obesidade eu consigo modificar, correto? Mas história familiar não. Então, se eu tenho pai e mãe diabético, dificilmente eu vou conseguir modificar, assim como a questão da idade. Se eu tenho aí 60 anos, acima de 45 anos, vai aumentar a probabilidade de eu ter diabetes. Nós estamos falando de diabetes tipo 2, tá? Que lembra que o tipo 1 é autoimune, acontece muito lá na fase, inicialmente lá na infância, antes dos 20 anos de idade. Então, nós estamos falando desses fatores de riscos para o diabetes, principalmente tipo 2. Então, o primeiro fator de risco que vem na lista é a questão do pré-diabetes. Eu vou explicar para vocês nos próximos slides o que seria o pré-diabético. Então, é um paciente que é fator de risco. Ele ainda não é diabético, mas ele pode se tornar se ele não mudar o seu estilo de vida, se ele não mudar o sedentarismo, a questão da alimentação inadequada e principalmente a obesidade. Porque geralmente o pré-diabético, é claro que não é uma regra, tá? Não é falar assim que 100% dos pacientes pré-diabéticos são obesos, sedentários e se alimentam mal, não é isso, mas as pesquisas apontam que o perfil do paciente pré-diabético geralmente ele tem essa característica. E aí, se eu não mudo esses fatores comportamentais, esses fatores de risco, se eu não mudo o comportamento, a atitude desse paciente, no futuro próximo ele pode desenvolver diabetes, tá? Então, a intolerância à glicose, ela é um fator de risco. Então, aí vem a obesidade, por isso que a gente precisa preocupar com a questão do cálculo de índice de massa corpórea, da medida da cintura abdominal, do acúmulo de gordura. Eu preciso pensar nesse sentido. As mulheres têm uma tendência, principalmente as que têm síndrome dos ovários policísticos, a desenvolver o pré-diabetes e, consequentemente, desenvolverem a diabetes, exatamente por causa do hormônio, do estrógeno. Então, essas pacientes elas têm uma tendência a engordar, a ter ganho de peso. Então, é importante eu rastrear, porque elas podem, no futuro próximo, desenvolver diabetes. A história familiar, como eu falei, as pessoas que são sedentárias, o colesterol também interfere. Então, o HDL baixo, que é o colesterol bom, baixo, e o triglicérides alto, é um fator de risco, porque compromete o meu vaso sanguíneo, leva a um problema que eu chamo de ateroesclerose, e aí pode obstruir esses vasos, interferir ainda mais na circulação, e o diabetes já leva ao enrijecimento dos vasos sanguíneos, então você pode comprometer ainda mais a circulação do paciente. O RASE seria a hipertensão arterial sistêmica, então é fator de risco. O DAC também, que é a doença arterial coronariana, também é fator de risco. As mulheres que tiveram um diabetes gestacional prévio, e se elas tiveram filhos com mais de 4 quilos, ou aborto de repetição e morte dos seus filhos nos primeiros anos de vida, precisa ser investigado se não tem relação com a questão de diabetes. E o uso de medicamentos que podem aumentar a glicose. Então, o diabetes, inclusive, ele pode ser provocado por uso de medicamento contínuo, do tipo corticoide, de alguns diuréticos, de beta-bloqueadores, que podem, então, alterar a glicemia. Tanto que pacientes que fazem uso constante desse tipo de medicamento, eu preciso ter controle rigoroso da glicemia, porque é uma tendência com o passar do tempo de uso contínuo esses pacientes desenvolverem hiperglicemia como sintoma, como efeito colateral, na verdade, E aí a gente vai começar a falar agora de quais os valores de glicemia que a gente utiliza para diagnóstico em jejum e pós-prandial. Esses valores que eu coloquei, eles são aí critérios diagnósticos da Sociedade Americana de Diabetes, foram endossados pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, primeiro ponto, o que eu tenho como glicemia normal? Glicemia em jejum, geralmente em relação à normalidade. Tem literaturas que falam de 70 a 110.
Porém, todos os gráficos e tabelas que eu vou utilizar, os quadros que eu vou utilizar para a gente analisar, é a literatura que traz como normalidade de 60 a 99. Tá? Então, quando eu tenho aí um resultado, por exemplo, de glicemia abaixo de 60 e eu tenho sintomatologia, eu posso falar que o paciente tem uma hipoglicemia. Acima de 99, é claro que esse paciente em jejum não vai estar normal, mas será que ele é diabético? Então vamos primeiro entender que existe, lembra lá dos meus fatores de risco, lembra que eu disse que tem lá uma palavrinha, um termo chamado pré-diabético? Então dentro da questão do pré-diabetes, eu preciso entender que se ele tiver com valores de 100 a 125 de glicose, ele vai ser considerado um pré-diabético ou intolerante à glicose, tá? Então ele ainda não é diabético, mas ele é um indivíduo que ele tem um fator predisponente, ele tem um fator de risco para se tornar diabético se ele não mudar o seu comportamento, se ele não mudar o seu estilo de vida, que seria, como eu falei, geralmente o pré-diabético tem relação com sedentarismo e com obesidade, então eu preciso mudar esses dois fatores, tá? Quando a gente fala em relação ao diagnóstico de diabetes, o que a Sociedade Americana na verdade, a Associação Americana de Diabetes coloca como padrão ouro para exame para diagnóstico de diabetes? Seria a hemoglobina glicada, tá? Por quê? A hemoglobina glicada, ela me dá uma média da glicemia desse paciente, né? Da porcentagem aí da hemoglobina glicada nos últimos 3 meses. Então, geralmente, vocês vão perceber num quadro que eu vou colocar aqui, que os médicos, eles vão utilizar, os endocrinologistas, para diagnóstico, a hemoglobina glicada, que é o exame padrão ouro, tanto para diagnóstico e tanto para monitorização desse paciente ao longo do seu tratamento. Lembrando que o tratamento ele é contínuo, já que diabetes é uma doença crônica, o paciente vai precisar usar as medicações, né? O tratamento farmacológico, se for prescrito, de forma contínua. E aí eu vou precisar manter essa hemoglobina glicada do paciente dentro de alguma faixa da normalidade. Então, quando a gente pensa em relação aos exames, além da hemoglobina glicada e da glicemia de jejum, eu tenho o que chama TOTG, que seria o exame de tolerância de glicose, que é aquele que utiliza nos laboratórios e o paciente ele ingere aí 75 gramas de carboidrato, que no caso um destrozol, que é o mais utilizado, e então faz uma coleta em jejum de glicemia e o paciente ele ingere esse destrozol e coleta novamente 2 horas após. Tá? Então, é o que a gente vai chamar aí de teste de tolerância à glicose. E para considerar, para diagnóstico de diabetes, esse teste de tolerância à glicose, ele tem que dar aí acima de 200, tá? Vamos ver na tabelinha, vai ficar mais fácil. Então, olha só a tabelinha. O que eu vou chamar, então, de normal? Então, primeiro vamos falar da glicemia de jejum. Então, normal, ela tem que ser menor que 100. Então, lembra aqui de 60 a 99, que é a literatura que eu estou utilizando, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, considerada então como normal. Tem literaturas, como eu disse, que considera de 70 a 110, tá? Mas, por exemplo, para essa literatura que eu utilizo, 110 em jejum já seria pré-diabético. Então, o ponto de corte que eu estou utilizando para a gente poder analisar seria aí os resultados e as referências endossados pela Sociedade Brasileira de Diabetes. O que eu chamo de pré-diabetes? Uma glicemia de 100 a 125. Então, significa que se os valores derem acima de 126 ou igual a 126, que é o que eu posso falar que o paciente, então, é diabético. Lembrando, gente, que o médico endocrinologista, ele vai avaliar também sintomatologia. Então, não olhe só o resultado de exame isolado. Eu sempre converso isso com vocês aqui nas minhas aulas e falo isso também nas aulas presenciais. Sempre eu preciso ter o paciente em mente como um todo, a análise global do histórico, anamnese, exame físico, exames laboratoriais e complementares,
para se chegar num raciocínio do que esse paciente está desenvolvendo e o que eu posso ter de conduta para melhora do quadro. Lembrando que nós, né, na enfermagem, nós enfermeiros trabalhamos muito com a educação em saúde desses pacientes. Né? Então, o paciente ele precisa entender o que acontece com a doença, quais as complicações que ele pode ter a longo prazo, a médio prazo e imediato, como que ele precisa controlar os níveis de glicose em casa, se ele vai usar insulina, ele precisa aprender a utilizar os dispositivos, né? Então as canetas já prontas, se for um paciente que já utiliza alguma insulina especial, ou mesmo a seringa normal, convencional, ele precisa aprender a dosar, ele precisa entender, avaliar os valores de glicose, então ele precisa saber fazer uma glicemia digital. Isso tudo nós da enfermagem, a gente precisa educar o paciente e ensinar. Então, na maioria das vezes, lá na atenção primária, o enfermeiro o agente comunitário é que está o tempo todo em contato com o paciente nas suas casas. Às vezes, numa visita domiciliar, a gente consegue perceber tudo isso. Então, daí a importância, que às vezes os alunos muito me perguntam, mas Aline, mas professora, nós da enfermagem, a gente não trabalha com diagnóstico médico. Não mesmo, mas eu preciso entender o diagnóstico médico, eu preciso entender todo o raciocínio da doença para eu conseguir dar suporte para o paciente na mudança de comportamento. Então, se esse paciente ele não entende a importância de monitorar a sua glicose, a importância de injetar os medicamentos de forma adequada, a importância de uma atividade física da alimentação, eu não vou ter sucesso no tratamento desse paciente, entende? Eu preciso, então, ensinar o paciente a cuidar de si, né? Ele precisa aprender todas essas estratégias e nós da enfermagem, a gente tem um papel importante nisso, nessa promoção do cuidado. E quando a gente identificar, né, quando a gente vai fazer uma visita, quando a gente rastreia e percebe que esse paciente está tendo dificuldades, eu preciso levar isso para a minha equipe e trabalhar de forma interdisciplinar. A gente precisa pensar em planos de cuidado individualizado e montados, né, específicos para cada paciente. Então, nas unidades de saúde, na atenção primária, que é onde a gente percebe esses pacientes, ou mesmo porque o paciente particular, na maioria das vezes ele procura o consultório, o médico particular, ele vai fazer esse acompanhamento todo particular. E nem todo consultório médico você sabe que tem a presença de um enfermeiro. Apesar que hoje já existem os consultórios de enfermagem, tá, gente? Já existem enfermeiros empreendedores com os consultórios de enfermagem que atendem a população e principalmente os pacientes com essas doenças crônicas. Então, nós enfermeiros também temos total condições científicas, de embasamento científico, de respaldo do nosso COFEM, do COREM, do nosso registro, para poder atuar em relação a isso, para a gente desenvolver condutas e estratégias de melhoria da saúde da população. Tá? Então, por isso que eu preciso entender esses valores. Então, um paciente, por exemplo, que é considerado diabético, ele não vai ser considerado diabético só por causa do valor. Tem todo um contexto para a gente pensar, então, na doença, tá? A mesma coisa, o que seria o exame TO-TG, que é esse que eu estou falando, que o paciente no laboratório, ele vai ingerir, então, 75 gramas de glicose, então é um líquido doce. Geralmente tem laboratórios que adotam em umas garrafinhas de 200 ml ou em copos descartáveis de 200 ml. O paciente vai tomar isso em jejum ainda. E aí, na hora de interpretar o resultado, menor que 140 é normal, mas se deu de 140 a 199 pré-diabetes, acima de 200, conforme eu já havia falado no slide anterior, é considerado diabetes. Tá? Então, é importante, inclusive, por que solicita, né? Por que eu tenho solicitação de glicemia em jejum e após ingestão de uma grande quantidade de glicose? Eu preciso observar como que isso comporta no meu organismo, né? Então, lembra, lá na fisiologia, quando eu faço ingestão de glicose, de um carboidrato, meu pâncreas ele precisa liberar insulina. Né? O mecanismo de funcionamento do meu pâncreas é esse. Como que ele libera? Como que a minha célula beta-pancreática sabe que precisa liberar insulina? Quando eu tenho um estímulo de entrada de carboidrato. Então, se esse paciente está fazendo um exame, ele não está comendo algo, ele vai ingerir uma grande quantidade de carboidrato justamente para que
o avaliador, né, depois, quando for analisar o exame, perceber esse comportamento. Agora, é claro, como eu tinha dito, o teste aí, né, que é considerado padrão ouro pela ADA e pela Sociedade Brasileira de Diabetes, é a hemoglobina glicada, tá? Então, inclusive, os endócrinos solicitam bastante hemoglobina glicada para diagnóstico, como eu falei, e mesmo para acompanhamento quando o paciente já foi diagnosticado. Então, menor que 5,7%, eu considero, então, um paciente que não tem diabetes. Pré-diabetes entre 5,7% a 6,4%, e acima de 6,5% seria, então, diabético. Para vocês terem uma noção, o que a Sociedade Brasileira coloca para os pacientes diabéticos em tratamento? Seja por tratamento principalmente não farmacológico associado ao tratamento farmacológico, que com o tratamento eles mantêm em média aí uma hemoglobina glicada de 7%. Para eles é o que está suficiente. Lembrando que pacientes já diagnosticados, tá? Então, é claro que se ele conseguir manter uma hemoglobina glicada dentro de 6,5, ok, mas a maioria às vezes não consegue, são pacientes idosos que já têm outras comorbidades, então próximo de 7%. E por que a gente falar de diabetes e por que discutir tantas coisas nesse sentido? Gente, diabetes é uma doença crônica que vai levar a alterações a longo prazo. E aí tem um esquema que me mostra todas as alterações a longo prazo, né? E lembrando que dessa comorbidade primária vem então essas outras comorbidades e que pode interferir na expectativa de vida do meu paciente e que pode interferir também na qualidade de vida do mesmo. Então, por isso que eu preciso entender a doença e preciso pensar nas estratégias de controle e monitorização dessa glicemia. Esse paciente precisa ter um autocuidado, ele precisa compreender a importância do seu tratamento para que essas novas complicações, esses novos agravamentos não surjam, tá? Então, ele já tem aí uma doença crônica e ainda aparece outras, eu preciso, então, cercar com que esse paciente, então, não vai desenvolver. Tá? Então, por isso que eu preciso trabalhar tanto a questão da promoção de saúde e de estratégias mesmo de educação em saúde. Então, olha, o paciente ele é mais propenso. Então, o paciente diabético, como ele exibe uma alteração vascular, um enrijecimento dos seus vasos por causa da hiperglicemia, ele aumenta a probabilidade de desenvolver um acidente vascular encefálico ou cerebral, ele aumenta a probabilidade de desenvolver a hipertensão, como eu tinha dito, por causa da arteriosclerose, que seria aí uma alteração dos vasos sanguíneos, um enrijecimento da parede muscular das artérias e que combina pela DAC, que é a doença arterial coronariana, aumenta o risco de infarto, né, de infarto agudo do miocárdio, ele tem tendência a desenvolver varizes por alteração do refluxo e do retorno venoso. É um paciente que tem má circulação, então, consequentemente, ele vai ter uma dilatação anormal desses vasos periféricos. Ele pode desenvolver uma cegueira por causa da retinopatia diabética. Então, os microvasos da minha retina, eles podem enrijecer e interferir na irrigação direta da retina e, com isso, diminuir a acuidade visual. Então, esse paciente ele pode perder a visão. Pode aumentar a chance de aparecer catarata. Lembra que eu falei que aumenta os processos infecciosos da pele, das unhas, e principalmente tem artigos que falam do aumento do aparecimento das infecções urinárias, da cândida no caso das mulheres, e aqui tem um achado nessa imagem, nessa figura, que é o aumento das infecções periodontais. Então, o paciente pode desenvolver uma periodontite, que seria uma inflamação dessa região, dessa membrana, né, dessa região chamada periodontal. A neuropatia diabética, que vai combinar no pé diabético, lembrando que o pé diabético ele tem uma combinação que é neuropatia diabética e a má circulação, que seria insuficiência circulatória. Esses dois fatores vão combinar aí, então, para o aparecimento de lesões e feridas e necroses na região de extremidade inferior dos pés desses pacientes, e que pode combinar pela amputação, né? Porque deixa de chegar a irrigação naquela região e o tecido ele pode vir a morrer. Então, a neuropatia diabética ela começa pela perda da sensibilidade periférica.
A nefropatia, então a maioria desses pacientes eles podem desenvolver doença renal crônica em fase terminal e muitas das vezes precisar fazer uma diálise peritoneal ou transplante renal. E o último aí do nosso quadro seria a doença vascular periférica, que leva então, como eu disse, às amputações de membros, exatamente pela má circulação e pela neuropatia diabética. E aí eu separei dentro das perguntas, como eu falei, gente, essa aula é um recorte. Diabetes é muito mais do que está aqui, tá? Então é um recorte. Então eu separei alguns itens para a gente poder discutir em relação a essas possíveis complicações que o diabético tem a longo prazo. Então uma das primeiras que eu deixei aqui seria infecção. Por que os pacientes diabéticos têm uma tendência a aumentar a infecção? Primeiro ponto, porque a hiperglicemia ela vai favorecer o crescimento então bacteriano e dos micro-organismos, tá? Além de alterar o sistema imunológico. Então é exatamente por esses dois motivos. Eu preciso levar em consideração também que isso vai variar de acordo com a idade do paciente, com o tempo que ele descobriu a doença, como que é o controle metabólico dele, se é um paciente que consegue fazer todas as orientações, executar todas as orientações de saúde, se é um paciente que mantém os níveis glicêmicos dentro do padrão da normalidade ou mais próximo que isso. Então, isso tudo, claro que vai ser levado em consideração. Um paciente que mantém os níveis glicêmicos e mantém seu diabetes controlado, ele diminui a probabilidade de infecção. Então, um paciente mais velho, tem muito tempo que é diabético e não consegue manter um controle, que é a maioria dos nossos casos. Eu tenho experiência tanto na área hospitalar quanto na área da atenção primária e percebo isso claramente, os pacientes cada vez mais desenvolvendo complicações a longo prazo e tendo dificuldade em manter o seu controle metabólico, o controle da doença. E eu preciso pensar que a hiperglicemia ela vai alterar principalmente a quimiotaxia dos leucócitos. Lembra que as nossas células de defesa, elas funcionam com mecanismo de quimiotaxia. O que é isso? Ela sinaliza quando o organismo ele é invadido por um micro-organismo, ou seja, por um agente estranho, por uma bactéria, por um fungo, liberado substâncias químicas na corrente sanguínea, mediadores inflamatórios que sinalizam para as células de defesa migrarem para aquele local para nos proteger. Então, um paciente diabético, por causa do aumento da glicose, existem estudos que falam que esse mecanismo fica comprometido. Então, o paciente aumenta a probabilidade de infecção. E a doença renal crônica? Por que tem pacientes que a longo prazo, às vezes, precisam fazer uma hemodiálise, uma diálise peritoneal ou até mesmo um transplante? A gente precisa pensar, eu já tinha dito isso aqui anteriormente nessa aula, que a glicose é uma macromolécula, e ela é uma macromolécula que lá no meu sistema urinário, dentro da fisiologia, do funcionamento e do processo de formação da urina, ela é um elemento que consegue ser filtrado pelos meus glomérulos, lá no início do meu glomérulo, porém ele é reabsorvido. Então, à medida que essa glicose ela passa na região lá do túbulo proximal do meu néfron, retorna para os meus capilares peritubulares pelo processo de reabsorção. Porém, o nível de glicose desse paciente é tão alto na corrente sanguínea que ela começa a aparecer, então ela começa a passar e ela começa a aparecer na urina desse paciente. Com a passagem e a alteração dessa filtração, porque aumenta aí a quantidade de glicose, consequentemente aumenta o volume urinário, então eu aumento a taxa de filtração, esse rim ele filtra mais, mas lembrando que esse aumento dessa filtração pode levar então à lesão dos meus capilares. Os capilares, gente, são muito finos. É da espessura de um fio de cabelo. Então, com isso, começa a aparecer as proteínas. Então, o paciente ele começa a desenvolver uma alteração que chama proteinúria, ou albuminúria, ou microalbuminúria, a qual é, inclusive, um sintoma de alteração aí da função renal. Então, por isso que os pacientes, eles precisam, até coloquei aqui no slide, que eu usei o termo proteinúria, tá? Mas a gente encontra na literatura todos esses termos que eu falei. A albuminúria vem de albumina. Albumina é uma proteína plasmática, tá? E microalbuminúria também, porque na verdade começa a passar a microalbuminúria, depois ela vira até uma macroalbuminúria, começa a ficar visível mesmo.
Lembrando, quando eu falo visível, a urina de um paciente, quando começa a perder proteína, ela começa a ser uma urina espumosa, ela tem espuma. Por isso que eu preciso investigar. Então, às vezes eu consigo ter visto, né, fisicamente mesmo, na urina, a alteração da característica da urina. Mas é claro que eu preciso de exames para comprovação. E aí tem a urina rotina, que é o EAS, e tem a proteinúria 24 horas. Então, provavelmente, o médico vai solicitar junto com gama de outros exames, que seria a dosagem de ureia e creatinina, que são biomarcadores renais, para avaliar a função renal desse paciente. Então, eu coloquei um dado aqui importante. A nefropatia diabética ela ocorre em 20 e 40% dos diabéticos, sendo uma das principais causas, então, da doença renal crônica. Tá? E lembrando que a proteinúria, então, é um marcador importante disso. Então, gente, eu preciso fazer com que o paciente não desenvolva, né? Porque imagina, diabética ainda com perda da função renal. Então, é uma complicação muito séria. Outra complicação comum que a gente costuma ver nesses pacientes é a RAS. O que é a RAS? O significado? É hipertensão arterial sistêmica. Então, isso ocorre por causa da arteriosclerose. Então, o que seria a arteriosclerose? Seria um enrijecimento do meu vaso sanguíneo. Então, as camadas musculares do meu vaso, eles vão enrijecer. E, consequentemente, esse enrijecimento vai fazer com que o fluxo sanguíneo altere, porque eu vou alterar aí a resistência periférica do vaso e, consequentemente, a pressão vai aumentar. E o aparecimento da hipertensão pode culminar pelo aparecimento das doenças cardiovasculares de forma geral, como insuficiência cardíaca, como infarto. Então, eu preciso monitorar esse paciente. A retinopatia eu já tinha falado, a gente chama isso de retinopatia diabética, que é a alteração dos microvasos da retina, então podem interferir na irrigação da retina e, consequentemente, interferir aí na acuidade visual. Então, o paciente ele pode diminuir a acuidade visual. Por isso que todo paciente diabético, é importante vocês saberem que ele não vai precisar só de acompanhamento com o endocrinologista. Se de repente o endócrino perceber, ou o médico, né, geral desse paciente, perceber que esse paciente não está conseguindo manter o controle glicêmico, o controle metabólico, ele vai encaminhar para os especialistas, porque esse paciente ele pode alterar outros órgãos vitais. E aí eu preciso de uma avaliação, por exemplo, de um nefrologista para me ver a função renal do paciente. Eu vou precisar de uma avaliação do oftalmologista, eu vou precisar fazer exames de fundo do olho com frequência desse paciente, medir a pressão intraocular desse paciente. Então, percebam que a assistência ela é ampla mesmo, é uma equipe interdisciplinar. Eu vou precisar de outros ramos, de outras especialidades para cuidar bem da saúde desse paciente, para evitar que essas complicações venham, então, a prejudicar, né, e diminuir a qualidade de vida do paciente ou levar até a óbito. Então, por isso que eu preciso monitorar e observar isso. A insuficiência circulatória periférica eu também já havia explicado, né? Então, ela acontece também pelo enrijecimento dos vasos, que vai interferir na circulação, que vai dificultar o retorno venoso. E, além disso, junta com a neuropatia diabética, que é uma alteração dos nervos periféricos, da bainha de mielina dos neurônios. O paciente ele tem uma desminielização dos seus neurônios, a qual, então, vai retardar o impulso nervoso e combina com a falta de sensibilidade. E aí eu preciso fazer um levantamento, uma observação, que se esse paciente ainda for tabagista, piora ainda mais. Tá? Então, o tabagismo é fator de risco. Eu preciso fazer com que esse paciente abandone esse hábito, se ele for um fumante, porque pode alterar e aumentar ainda mais essas complicações circulatórias. E quando junta a insuficiência circulatória com a neuropatia, pode combinar pela abertura de lesões, de úlceras e pode, inclusive, levar à amputação, que é o que a gente chama de pé diabético. Então, o que seria um pé diabético? É conceituado como uma infecção, uma ulceração, que seria uma lesão em tecidos moles por alterações tanto neurológicas, provocadas por essa perda da sensibilidade, ou então pela dificuldade circulatória que esse paciente exibe por causa do enrijecimento da camada muscular dos seus vasos sanguíneos.
A prevalência é de 4 a 10%, e lembrando que 85% dessas lesões, dessas úlceras, culminam em amputação importante, por isso que eu preciso avaliar e diagnosticar isso antes que isso possa acontecer, tá? Vamos falar de um outro sinal comum. A pergunta 9 pergunta os sinais clínicos sugestivos de uma hipoglicemia. Uai, mas professora, nós estamos conversando de diabetes e na diabetes o paciente tem a hiperglicemia. Por que agora você falou de hipoglicemia? Uma coisa precisa ficar clara: todo paciente diabético que faz principalmente o uso de medicações do tipo antidiabéticos orais, igual eu comentei, né, a classe dos sulfonilureias, que é um medicamento que pode fazer hipoglicemia no paciente se administrado de forma incorreta, assim como as insulinas também podem, a alimentação inadequada, se é um paciente que faz, por exemplo, ele é diabético e faz atividade física, então às vezes ele aumenta a frequência de atividade física e a intensidade, não se alimenta direito. Então eu preciso pensar que o paciente diabético ele pode ter momentos de hipoglicemia, isso não deve acontecer, porque quando eu reduzo a quantidade de glicemia, de glicose na corrente sanguínea, eu prejudico o funcionamento do meu sistema nervoso. Principalmente eu posso ter lesão dos meus neurônios. Aqui no canal tem um vídeo sobre hipoglicemia que está intitulado como Estudo Fictício, a qual eu trago um estudo de caso sobre uma hipoglicemia e eu discuto nesse vídeo sobre as condutas de enfermagem e condutas médicas que deveriam ser realizadas para um paciente desse. Então, nessa aula aqui específica, eu só vou abordar os sinais clínicos de uma hipoglicemia, tá? Então, aí tem uma lista quilométrica, né? Vocês estão percebendo. Nem todos os pacientes vão ter todos os sintomas, mas eu preocupei em trazer todos, porque aqui eu dividi esses sintomas vinculados à hipoglicemia leve, moderada e grave, tá? Porque existem os 3 níveis. Então, exemplo, uma inconsciência já é, e uma convulsão, uma inconsciência já é numa hipoglicemia grave. Uma sonolência, por exemplo, um suor, um calafrio, uma tontura, já é numa hipoglicemia leve. Alguns pacientes não chegam nem a ter sonolência, às vezes, ou confusão mental, às vezes só fica um pouco alterado, assim, em relação, assim, fica mais sonolento. Confusão mental já é algo mais sério. Então, por exemplo, numa leve eu teria sonolência, numa moderada uma confusão mental, numa grave eu teria uma inconsciência. Deu para compreender? Mais ou menos isso. Então, aqui estão os sintomas das 3, então, tá? Eu não dividi aqui, não estratifiquei exatamente porque esse vídeo que eu comentei tem certinho estratificado. Depois dá uma olhada lá, que eu acho que é um complemento para essa aula aqui. Então, eu tenho tremor, nervosismo e ansiedade, né? Suores e calafrios, confusão mental, porque diminui a quantidade de nutrição que chega até meu cérebro. As células nervosas vão sentir, então posso ter sonolência. A polifagia costuma ter fome, o paciente costuma, se ele estiver consciente, ele vai ter fome, vai pedir por alimentos, principalmente que dão energia rápida, tontura, taquicardia, visão turva, fraqueza, coordenação motora altera, tem alguns que alteram o equilíbrio, podem até cair. Como eu falei, pode ter uma convulsão e até chegar em inconsciência. Então, a hipoglicemia eu preciso identificar e tratar rápido, viu? Que eu posso ter lesão e até óbito proveniente de uma hipoglicemia, porque esse quadro pode evoluir para um coma hipoglicêmico. Aí uma outra pergunta é sobre a insulina regular, a sua ação, né? Então já está até com a resposta, mas vamos analisar. Existem vários tipos de insulina. A que a gente costuma mais utilizar no nosso meio de trabalho é a insulina NPH e a insulina regular. Lembrando que a insulina NPH é aquela que a gente administra e que vai manter os níveis glicêmicos do paciente ao longo do dia. Então, a gente pode falar que a ação dela é lenta. Já a insulina regular, ela tem uma ação rápida. Então, é geralmente utilizada para correções de glicemia quando muito alterado. Porém, dentro dessa classificação existem as insulinas especiais, que geralmente elas são em caneta, né? Que são insulinas muito específicas, que podem enquadrar aí nas ultra rápidas ou ultra lentas, que eu vou mostrar um quadrinho que vocês vão poder entender. Então, vamos falar da insulina regular. Ela vai atingir o seu efeito máximo
entre 2 a 3 horas. Então é importante eu entender isso. Como ela é uma insulina que eu preciso de uma regularização da glicose mais rápida, então por isso que ela é usada nesse contexto. No slide posterior, a gente vai ver isso, quer ver? Olha. A insulina regular, é importante eu entender que ela vai ter um início, né, de ação entre 30 a 60 minutos após sua administração e ela vai ter seu efeito aí máximo, a duração máxima entre 2 a 3 horas. É importante eu saber também que ela tem vias de administração. Então, a gente pode utilizar ela subcutânea. Existe a apresentação e administração intramuscular, mas é mais comum a gente ver nas áreas, né, de atuação a subcutânea e a intravenosa. Lembrando que é a única insulina que eu vou poder administrar intravenosa, tá? Eu não posso administrar, por exemplo, NPH intravenosa, ela é somente subcutânea. Então, ela tem uma ação intermediária, eu costumo falar que ela tem ação intermediária porque existem, como eu disse, só beber água, gente, só um minuto. Existem as insulinas especiais, a classificação ultralenta. Então, eu comparando, por exemplo, a NPH com uma Lantus, por exemplo, que é de ação ultralenta, a NPH teria, então, uma ação intermediária comparando com ela, que é lenta, entenderam? Então, ela tem um início de ação de 2 a 4 horas e ela chega no seu pico máximo, de efeito máximo, entre 4 a 10 horas de administração. Olha só, então vamos falar aqui das insulinas. Eu tenho um quadro que vai explicar e diferenciar esses tipos de insulina para a gente poder entender, tá? Então lembrando que a pergunta foi só sobre a ação da regular, mas eu achei interessante a gente abordar um pouquinho disso aqui nesse quadro. Então, primeiro ponto, as insulinas mais comuns que a gente tem no nosso campo de atuação, hospitalar ou na atenção primária, são as insulinas de ação intermediária, que no caso é a NPH, que é a insulina que a gente pode falar também basal, e a insulina de ação rápida, que no caso seria a regular, tá? Que a gente chama ela de prandial também, tem algumas literaturas. Então, basal por que a NPH? Porque ela que vai manter o controle da minha glicemia ao longo do dia. E a de ação rápida, que seria para correção, ela seria então uma insulina de ação, que a gente fala prandial, porque tem que ser após alimentar, senão ela faz hipoglicemia. Nada impede também da NPH fazer. Na verdade, é importante a gente entender que as insulinas, em qualquer forma de apresentação, via concentração, elas são consideradas medicamento potencialmente perigoso e tem o risco de provocar uma hipoglicemia, qualquer uma delas, tá? Aí o que eu trouxe aqui para a gente poder entender? Por que a NPH está sendo considerada intermediária? Porque eu tenho as insulinas especiais que são classificadas como ultralentas. Então eu tenho aqui, ó, de exemplo, a glargina, que é a Lantus, e a Detemir, que é a Levemir. Eu tenho uma delas aqui para mostrar para vocês, ó, que é a Detemir, Levemir, tá vendo? Então ela vem, ó, insulina especial. Ela vem já pronta, então o líquido ele vai vir aqui, aí eu tenho a agulha que é conectada, né, a agulhinha, deixa eu abrir ela aqui. Né, então eu tenho a agulhinha, que ela é conectada, né, nessa seringa, exatamente para eu poder administrar. Então aí aqui eu programo, ó, não sei se está dando para ver, que eu posso rodar aqui e programar quantas unidades internacionais que são prescritas. Então, geralmente, quem trabalha na área hospitalar, essas canetas especiais, elas são medicamentos não padronizados em instituição. Então, o paciente traz elas, né? Então, ela já vem preparada. Então, ela é uma insulina, por exemplo, quadrada como especial. E se a gente for pensar em relação à questão de atuação dela, então, olha, por exemplo, a Lantus não tem nem pico de ação, tá? Ela vai ser liberada no organismo do paciente ao longo de 24 horas. Já essa que eu mostrei, que é a Levemir, ela atinge o seu pico de ação máximo entre 6 a 8 horas e o efeito terapêutico entre 18 a 22 horas. Agora, vamos ver as insulinas ultra rápidas, gente. É importante entender que quando eu falo ultra rápida, é ultra rápida mesmo. Olha o tempo que elas vão começar a fazer a ação assim que são administradas, tá?
Então, de 5 a 15 minutos. Então, elas também são insulinas especiais e bem preparadas em seringa. Eu tenho uma para mostrar aqui, ó. Elas têm marcas diferentes, tá? Por isso que tem nome comercial, que, ó, por exemplo, essa aqui, ó, ela chama Novo Rapid, que é a Asparte, tá vendo? Ó, vê se dá pra ver. Então, ela é uma insulina ultra rápida. O mesmo mecanismo da outra, ó, eu consigo programar aqui a quantidade de unidades internacionais e aqui viria a agulha, né? Elas são todas via subcutânea. Olha, então essa aqui seria, né, também a Asparte, deixa eu mostrar para vocês, ó. Então ela vem também pronta, a insulina, e aí a gente programa exatamente aqui, ó, a quantidade de unidades internacionais para poder administrar. Então lembrando que ela também é uma insulina da classificação, a Asparte, ela é uma insulina considerada ultra rápida, assim como a Lispro e a Glulicina, ok? O gráfico mostra exatamente essa questão da ação. Então, olha, quando eu comparo a NPH, que é de ação intermediária, com a DTMI e a glargina, que é a Lantus, que são insulinas ultra lentas, então a NPH intermediária e essas duas seriam insulinas especiais com ação ultra lenta. Então, tá vendo que tem diferença no gráfico em relação à ação. Já a regular, né, então é uma insulina que tem uma ação mais rápida que a NPH, então a NPH lenta ou intermediária, regular rápida, porém aqui antes do funcionamento da regular eu tenho a Lispro, a Asparte e a Glulicina, que são insulinas especiais com ação ultra rápida, tá? Vamos falar um pouquinho agora de cetoacidose diabética. A última pergunta que eu preparei para a gente poder fechar essa aula de pergunta e resposta foi sobre cetoacidose diabética. Então, aqui eu montei um mapa mental sobre essa patologia, na verdade, sobre essa complicação, porque cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes mellitus tipo 1. E isso acontece porque eu tenho uma clivagem lipídica, ou seja, eu tenho uma quebra de gordura. Então, o paciente diabético tipo 1, lembrando aqui nesse vídeo que ele é aquele que não produz insulina. Então, existe uma ausência de insulina. Então, se tem ausência de insulina, para obter energia, ele vai começar a fazer a quebra de gordura. Quando ele faz quebra de gordura, ele aumenta a produção de ácido graxo, que vai levar a uma acidose metabólica exibida aí na gasometria arterial do paciente com um pH sanguíneo menor que 7,3, ok? Desse ácido graxo vem então a cetona, que aí o paciente começa a exibir cetonemia, que seria o aumento dessa cetona na corrente sanguínea, que pode então ser um dos sintomas da acidose metabólica. Ele pode começar a liberar essa cetona na urina, que seria então cetonúria, e lembra que ele tem um hálito também diferenciado, parecendo de uma fruta podre, de uma maçã podre, que a gente chama de hálito cetônico. Então, o paciente ele vai desenvolver uma acidose metabólica que precisa ser corrigida. Como que isso vai ser corrigido? Ou com uma solução de bicarbonato, já que esse ácido, o sangue do paciente tem ficado ácido pela clivagem lipídica. Então, tem médicos que vão optar por corrigir com uma solução de bicarbonato intravenosa, ou o mais importante para o tratamento da cetoacidose diabética vai ser a correção da hiperglicemia. Então, quando entrar com a insulina intravenosa, eu vou conseguir impedir a clivagem lipídica. Então, quando se entra com a insulina no paciente, eu vou impedir a clivagem. Ou seja, à medida que eu dou insulina para o paciente, ele começa a fazer o metabolismo usando a nossa glicose, e ele vai obter energia então pela via lipolítica e não pela via glicolítica. Eu evitando que esse paciente então clive, né, faça quebra de lipídio, nada disso aqui acontece, tá? Então isso aqui não vai acontecer. Então, a base do tratamento desse paciente vai ser a correção então dessa glicemia. E como que eu corrijo essa glicemia?
eu vou corrigir essa glicemia. Então, lembrando que para ponto de diagnóstico na cetoacidose, essa glicose vai estar acima de 250 na corrente sanguínea, também exibido para o resultado de exame. E aí os médicos vão prescrever uma insulinoterapia intravenosa, na maioria das vezes em bomba de infusão. Paciente em cetoacidose diabética, esse paciente está na terapia intensiva. Então é importante eu entender que, olha, quem é o paciente diabético tipo 1? São os jovens, então geralmente são pacientes com menor de 20 anos, que podem exibir essa alteração e entrar em acidose metabólica e exigir, às vezes começa com uma alteração de nível de consciência e precisa ser hospitalizado por causa da acidose metabólica. E aí eles vão para terapia intensiva para a gente poder regularizar todo esse quadro metabólico que está alterado. Olha, o que mais que o mapa me mostra? O mapa me mostra, por causa da hiperglicemia, eu tenho poliúria. Essa poliúria me leva à desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos, e aí é onde eu preciso repor o volume do paciente, porque ele tem um risco de hipovolemia. Então, na maioria das vezes, esse paciente recebe soro com grandes quantidades aí de eletrólitos, então o médico faz a dosagem sérica desses sais minerais para ver se eles estão alterados, provavelmente sim. Na maioria das vezes a gente percebe uma redução desses sais minerais, então reduz o sódio, que é a hiponatremia, reduz o potássio por causa desse excesso de diurese, por causa da poliúria. Então faz a dosagem e faz a reposição de eletrólitos. Lembrando que é um paciente que eu vou precisar monitorar o ECG, porque tem risco de arritmia cardíaca por causa do potássio, tá? Que vai ser utilizado. Então basicamente seria isso. Então vamos entender a última pergunta, para ver se a gente consegue responder. Olha a pergunta então. O paciente com quadro de cetoacidose diabética apresenta nos exames laboratoriais de sangue os seguintes achados. Eu vou ler afirmativa por afirmativa, tá? Então, apesar que a resposta já está aqui disponível pra gente, ó, mas vamos entender por que é a letra C. Então, na letra A fala assim, ó, o paciente com cetoacidose, ele tem um pH arterial e glicose diminuído. Tá, vamos pensar aqui a escalinha de pH, ó. O sangue, ele tem um pH de 7,35 a 7,45, o sangue arterial numa amostra de gasometria. Então, o nosso sangue ele é levemente alcalino. Numa cetoacidose diabética, a gente viu no slide anterior que esse pH ele fica menor que 7,3. Então, tá certo, o pH arterial ele vai ser diminuído. Porém, lá no meu mapa, me mostra que esse paciente é diabético tipo 1, que ele não produz insulina e, consequentemente, ele tem uma hiperglicemia e não redução de glicose. Então, a minha letra A está incorreta, tá? O paciente não tem isso aqui, não. A letra B fala que o bicarbonato e a pressão de CO2 estão aumentados, então isso aqui são resultados que a gasometria arterial mostra. Então lembra que um dos exames que vai ser solicitado para esse paciente vai ser a gasometria. Bicarbonato é uma base encontrada na nossa corrente sanguínea e geralmente numa cetoacidose diabética o bicarbonato estará diminuído, tanto que no esquema, no mapa mental, está lá descrito que na acidose metabólica pode ser corrigido com solução de bicarbonato. Então, não faz sentido, né? Então, se eu vou precisar administrar, às vezes, bicarbonato nesse paciente, bicarbonato não vai estar aumentado, e sim diminuído. Então, essa é incorreta. Vou ler a D e a E, tá? Na letra D fala que esse paciente vai ter uma cetona plasmática negativa. Lá no mapa mental, eu mostrei para vocês que quando eu tenho clivagem lipídica, eu aumento a produção de ácido gráfico e aumento a produção de cetona. Essa cetona, na corrente sanguínea, ela vai levar a uma cetonemia, então, ou seja, cetona positiva. Então, se o paciente tem uma cetoacidose diabética, ela não vai ser negativa, tá? Então, afirmativa incorreta. A letra E fala o seguinte, que o pH arterial vai estar aumentado. E não, a gente viu que o pH desse paciente é menor que 7,3. Né? Então, o pH do paciente em cetoacidose diabética, ele vai ficar aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, menor que 7, ok? Então, não é um pH aumentado. pH aumentado, o paciente tem um pH
alcalinizado, né? Então seria uma alcalose, não uma acidose, ok? E a cetona plasmática positiva estaria correta. Então, qual que sobrou para a gente de frase totalmente correta? O paciente, ele tem uma glicose aumentada? Sim. Lá no esquema a gente viu que ele é diabético tipo 1 e ele tem uma hiperglicemia. A tradução de hiperglicemia é glicose aumentada. E ele tem bicarbonato diminuído? Sim. Ele tem uma cetoacidose, então se ele aumenta ácidos na sua corrente sanguínea, ele diminui o bicarbonato, exatamente porque o paciente também tem uma alteração renal, lembra que ele aumenta a poliúria e consequentemente ele vai alterar aí os fluidos corporais, ok? Então essa seria aí a nossa resposta correta, letra C. E por fim, deixo aqui as minhas referências. E mais uma vez agradeço, espero ter contribuído mais uma vez com conhecimento, com aprendizado. O objetivo sempre é esse, que nós, enfermeiros e profissionais da saúde, nos tornemos cada vez mais críticos, cada vez mais capacitados para atender os pacientes. Esse é o objetivo, eu preciso prestar um atendimento com segurança. E para que isso aconteça, eu preciso ter conhecimento, eu preciso buscar pelo conhecimento, né? Só através disso, do estudo, é que eu vou conseguir prestar uma assistência com mais qualidade. Eu costumo dizer que a educação transforma, e com certeza transforma. O conhecimento ninguém te tira. Tá? Então, mais uma vez agradeço e até mais.